A paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos estudar um texto bíblico, não é, na Sagrada Escritura, porque não é muito discutido hoje por parte daqueles que não compreendem o sacramento da confissão. Hoje, não. Eu já trouxe um estudo sobre o sacramento da confissão. Mas será que a Bíblia é sagrada? Nós vamos ver hoje dentro da Bíblia Sagrada. Será que na Bíblia Sagrada hoje, dentro desse estudo, como encontrar a catolicidade na Bíblia Sagrada, o que a Bíblia Sagrada nos diz? Qual o real sentido da confissão? Será que a confissão é confessada a homens, na realidade, ou será que a confissão é confessada diretamente com Deus? Procura uma árvore, um pé de pau, para confessar seus pecados debaixo de uma árvore. Afinal, o que diz as Sagradas Escrituras? É a homem que deve ser confessado os pecados ou é diretamente a Deus? Venha comigo para mais esse estudo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras, como encontrar a catolicidade na Bíblia Sagrada. Muito bem. O texto vai aparecer aqui ao meu lado, os textos vão estar aqui. Vamos ver se dá para a gente colocar aqui os 3 textos aqui da Sagrada Escritura. Vamos ver. Vamos começar. Eu vou mostrar um texto que fala de um homem que foi um rei. A Bíblia diz, segundo o coração de Deus, chamado Davi. Davi, meu querido irmão, ele cometeu 2 pecados mortais. Primeiro, adulterou com a mulher de Urias. Segundo, mandou assassinar Urias para ficar com a esposa dele, Betsabé. É o que você vai ver comigo agora na Sagrada Escritura. O que fez Davi para poder Deus perdoar os seus pecados? Diante desta figura, deste homem, deste rei Davi, você vai descobrir comigo hoje: pecado é confessado a homem ou a Deus? Vem comigo para a Sagrada Escritura. Vamos colocar o texto aqui. Muito bem, já está aparecendo aqui o texto de Salmo 31. Não é? O Salmo 31. Então, Davi, no Salmo 51, ele faz, em outras Bíblias 50, ele faz, não é, aquele exame de consciência. Ele vai dizer especificamente no versículo 3, ó meu Deus, criai em mim um coração puro, renovai-me um espírito de firmeza, de vossa face não me rejeiteis, nem me priveis de vosso Santo Espírito. Perdoai-me, não é? Pela pena deste sangue derramado. Ele tinha mandado derramar o sangue de Urias, assassinar Urias, não é? Ele tinha mandado assassinar Urias. E veja aqui no Salmo 31, em outras Bíblias, Salmo 32, você está vendo aí, aparecendo aqui o texto? Muito bem. Aparecendo o texto aqui, olha só. No Salmo 31, versículo 3, olha o que diz Davi. Enquanto me conservei calado, meus ossos se esmirravam, ou seja, se trituravam, entre contínuos gemidos. Meu querido irmão, quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós não buscamos confessar ao Senhor os nossos pecados, acontece isso. Davi, o que aconteceu com Davi? Davi estava em contínuos sofrimentos, a ponto dos seus adversários o perseguirem de morte. O próprio filho do rei Davi perseguiu-o para matá-lo e tomar o trono. A espada da própria casa de Davi se levantou contra Davi. Por quê? Porque o próprio salmista diz, um abismo chama o outro, ou seja, o pecado chama a desgraça. Então, quando Davi adulterou, quando Davi cometeu o pecado do homicídio, porque diz não adulterarás e diz não matarás, então Davi, óbvio, nós estamos falando aqui de algo veterotestamentário, não é? Então Davi disse, enquanto me conservei calado, enquanto não busquei, não me arrependi, não refleti, não busquei o Senhor para confessar os meus pecados, o que aconteceu? Sofria tais perseguições de morte. Ele foi perseguido de morte. Não é? Por causa do pecado.
E conosco, o que é que nos acontece quando nós pecamos e não confessamos os nossos pecados? Olha o que diz Provérbios 28:13. Quem esconde seus pecados não pode prosperar. Os que confessam e os detesta, obtém misericórdia. Veja, se conservar o pecado, só vem o quê? A desgraça. Mas se arrepender, buscar a confissão, o que é que vai alcançar? Misericórdia. Provérbios 28:13. Não é? Então veja, Davi disse o seguinte, preste atenção. Olha o versículo 4. Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Minhas forças se esgotavam. As forças como nos ardores do verão. Aqui está. Davi estava em sofrimento. Davi era perseguido. Davi não dormia, não tinha sossego. Absalão perseguia vorazmente com perseguição de morte. Tinha um exército atrás de Davi. Porque a espada da casa de Davi se voltara contra ele por causa do pecado. Por causa dos seus erros. Porque não tinha andado na palavra, nos mandamentos do Senhor. Atenção agora ao versículo. Olha o versículo 5. E isso no Salmo 50, 51, ele já tem feito o seu exame de consciência. Ele já tem, não é, se convertido ao Senhor, ele já tem se arrependido. E quando ele se arrepende, olha o que diz no verso 5, Davi. Preste atenção, no verso 5. Então, eu vos confessei o meu pecado. Pacata. Aqui está dizendo Davi. Então, o que Davi decidiu? Buscar o sacramento, não era sacramento, claro, era uma instituição no Antigo Testamento. Buscar, não é, esse ministério da reconciliação, esse ministério da confissão. Preste atenção, versículo 5. Então, eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Citava eu Provérbios 28:13. Não dissimulei, não escondi mais a minha culpa, meus pecados. Preste atenção. Vamos continuar o versículo. Disse... Ó, tá até o sim de vermelho, né? Sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E vós perdoastes a pena do meu pecado. Pacata. Peraí. Mas aqui a Bíblia está dizendo confessar ao Senhor o meu pecado. Peraí. Repitamos o versículo. Então, eu vos confessei o meu pecado. Não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E aqui diz o término, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Meu querido Simão, veja que aparece o termo Senhor, não é? Aqui é onde está o engano das heresias. É aqui onde as heresias se confundem e não compreendem. E diz que o pecado é confessado ao Senhor. Veja, Davi disse, vou confessar ao Senhor. Então, eles não compreendem, não entendem, são cegos a tal ponto de não perceber que é o próprio Jesus na pessoa do Padre. Persona Christi, a palavra grega. O Padre está na pessoa de Cristo, o Cristo na pessoa do Padre, olha só. Preste atenção. Você está até vendo aí de laranja, né, na frente, de caneta, aliás, de vermelho, disse, sim, vermelho, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Meu querido Simão, aqui embaixo, aqui mais abaixo, você vai o texto já está aí, 2 Samuel 12:13. Veja que ele disse, vou confessar, disse, sim, vou confessar ao Senhor. Veja que aparece o termo Senhor. Senhor é quem aqui? Deus. Porque nós estamos falando de algo veterotestamentário, onde Jesus ainda não tinha se manifestado na carne, como na nova e eterna aliança. Presta atenção. O texto está dizendo, vou confessar ao Senhor. Se nós parássemos por aqui, se nós não investigássemos de que maneira
biblicamente falando, de que maneira Davi confessará ao Senhor o seu pecado, então nós íamos ter uma visão protestante desse texto, de que o pecado ele é confessado ao Senhor. Então nós vamos ver de que maneira, aonde Davi confessou. Vamos lá, vamos mostrar onde foi que Davi confessou o seu pecado. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, aliás já está aqui o texto, precisa abrir sua Bíblia, vamos lá. 2 Samuel 12, 13. Vamos ver de que maneira Davi confessou ao Senhor o seu pecado. Vamos ver, vamos ao texto. Vamos lá. Olha aqui o texto, aqui abaixo. Presta atenção. Presta atenção. Confessou Davi a Natã. Outra vez. Versículo 13. 2 Samuel 12, 13. Confessou Davi a Natã. Mas Davi confessou o quê? Se você pega esse texto de 2 Samuel 12, do versículo 1 ao versículo 12, você vai ver que Deus envia o profeta Natã, Deus revela a Natã os 2 pecados de Davi, que Davi tinha adulterado e assassinado Urias. Então aqui não aparece Davi contando, eu mandei matar e eu adulterei, não aparece. Porque Natã aqui estava que nem São Padre Pio. Foi-lhe dada a revelação. São Padre Pio, muitas pessoas iam confessar, ele via a alma das pessoas, dizia até a hora, não é? Que aquelas pessoas confessavam. Elas não precisavam nem confessar, que São Padre Pio já revelava o pecado daquelas pessoas, os pecados delas. O mesmo aconteceu aqui com Natã. O Espírito Santo revelara os pecados de Davi. Por isso Davi não confessa, olha, adulterei, eu cometi o homicídio, mandei matar, matei. Não é? Então, não aparece aqui ele dizendo isso. Porque o profeta Natã já sabe quais são os seus pecados. Mas preste atenção no texto, voltamos ao texto. Confessou, olha, de laranja, que maravilhoso. Ó. Confessou Davi a Natã. Confessou o quê? Olha de verde. Pequei contra Yahvé. Olha só. Aqui ele diz, pequei contra Yahvé. Qual era esse pecado de Davi contra Yahvé? Homicídio e adultério. Preste atenção. Preste atenção que no texto dos Salmos 31:5 disse o quê? Sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. Iniquidade é pecado. E aqui nós estamos vendo, ó. Confessou Davi a Natã. O quê? Abre aspas. Pequei contra Yahvé. Agora vamos ver, em forma de absolvição, o que disse Natã. Veja, então se ele confessou a Natã o pecado, ele disse ali, eu sim, vou confessar ao Senhor o meu pecado. E por que ele está confessando a Natã? Se o Senhor é um e Natã é outro. É aqui onde está o mistério, amado. Que Natã está na pessoa do próprio Deus, como o Padre está na pessoa do próprio Jesus. Em persona Cristo, está aqui a prova de que na confissão você não está confessando pecado a um, você está confessando ao Senhor quando você busca um padre para pecar, para confessar. Presta atenção, voltemos ao texto. Olha amarelo agora, amarelo, ó. Por isso Natã lhes disse, de rosa, Yahvé perdoou o teu pecado. Pá, cata, aqui está. Quando nós buscamos um padre para confessar, que nós confessamos os nossos pecados, o que é que nós escutamos? Jesus, na pessoa do padre, dizer, eu absolvo a autoridade da igreja, que ele deu a autoridade dessa igreja. Por isso que você já está vendo aqui abaixo, o texto de João, está aqui abaixo, porque ele deu essa autoridade. Veja no texto de João, vamos no texto de João. Olha só, o texto de João. João 20, embaixo, ó. João 20, versículos de 21 a 23. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu também vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Olha agora onde Jesus institui essa confissão. Por quê? Porque já era lá no Antigo Testamento. Nós estamos vendo aqui nesse texto que Davi disse, vou confessar ao Senhor. De que maneira? Diante do representante do Senhor, do profeta do Senhor, do sacerdote do Senhor. Quando ele confessou a Natã, o que foi que Natã disse? Eu absolvo, né? Natã disse,
Yahvé perdoou o teu pecado, absolvição. Absolve teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção. De modo que, olha de verde. O texto de Samuel, olha só, de verde. De modo que não morrerás. Aí está. De que não morrerás, ou seja, que não serás condenado. Por quê? Porque ele está confessando seus pecados. Lá no Salmo, os textos estão aqui de cima a baixo. Você está vendo no texto de Salmo. Vou confessar, disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. De que maneira? Olha aqui. De que maneira? Confessou Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Por isso Natã disse, Yahvé perdoou o teu pecado de modo que não morrerás. Aqui está. Olha a maneira que Davi confessou ao Senhor o seu pecado, amados. Então, quando você escuta falso profeta, heresia, dizer o pecado é confessado a Deus, porque o Salmo 31, verso 5 diz, vou confessar ao Senhor, não é a homem não, é ao Senhor. Davi diz, sim, vou confessar ao Senhor o meu pecado. De que maneira? 2 Samuel 12, 13. Você está vendo aqui? Olha aqui. Confessou Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Por isso Natã lhe disse, Yahvé, o Senhor, perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Olha aí. E aí Jesus, quando ressuscita, ele dá esse aval à igreja, receba o Espírito Santo. Então Jesus está dando a esse ministério, a esse sacramento da reconciliação, da confissão, o Espírito Santo. Texto de João agora, aqui abaixo, vamos ver. Olha lá. Diz, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Com o quê? Com que intuito envia? Presta atenção. Envia na igreja. Versículo 22. Envia a voz. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Veja, aparece o termo Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Outra tradução diz, aqueles que vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. De laranja. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, outra tradução diz, aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Muito bem. Veja que Jesus está dando essa autoridade à sua igreja, esse poder à sua igreja, essa missão à sua igreja de perdoar pecados. Então, por isso, a necessidade de buscar um padre para confessar. Porque é bíblico. Jesus deu a autoridade à igreja de absorver os nossos pecados em nome da Trindade. Preste atenção. Olha o texto bíblico. Davi disse, vou confessar ao Senhor. De que maneira? Buscando Natã para confessar. Salmo 31, versículo 5. Vou confessar ao Senhor o meu pecado. De que maneira? 2 Samuel 12, 13. Confessou Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Natã respondeu, o Senhor perdoou o teu pecado, em modo de absolvição, de modo que não morrerás. E aqui você está vendo em João Jesus instituindo essa confissão, que já era veterotestamentária, que já vinha do povo veterotestamentário. Se você pega Levítico 5:5, Levítico 5:26, você vai entender que era lá a expiação. Agora não, é a absolvição. E aí Davi diz sobre a absolvição. Davi, quando é perdoado dos seus pecados aqui, na própria pessoa de Deus, no profeta Natã, Natã estava na própria pessoa de Deus, era o próprio Deus para perdoar os pecados. Olha só o que ele diz. Olha aí de amarelo. Por isso, Natã lhe disse, Yahvé perdoou o teu pecado. O padre diz, eu absolvo o teu pecado, teus pecados não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Natã está dando a absolvição do adultério, não é? E do homicídio cometido por Davi. Não é? O texto sagrado está dizendo isso. Então, nós quando dizemos vou confessar a Deus os meus pecados, não quer dizer que vai chegar debaixo de uma árvore e dizer, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, não. Porque não foi a árvore que o Senhor deu autoridade. Você está vendo aqui o texto de João. Está vendo o texto de João? Do Evangelho de João. Recebei, olha de rosa, olha só. 22b. Recebei o Espírito Santo, 23. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, esses serão perdoados. Aqui está. E absolvos, veja Jesus instituindo o belo sacramento da confissão.
Então Jesus está dando autoridade, está dando o Espírito Santo, o poder à sua igreja de absolver os pecados, de perdoar os pecados. Não adianta nós teimarmos que é debaixo de uma árvore, porque não foi a árvore que Jesus disse, a árvore, receba o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoar serão perdoados. Foi a sua igreja apostólica. Olha só, igreja apostólica com os seus sucessores, preste atenção. Então, nós estamos vendo. Aí Davi diz no versículo 1 do Salmo 31, preste atenção. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada. Ponga lá a lupa. Para lá a orelha. Veja o que vem na parte B do versículo 1. Cujo pecado foi absolvido. Pacata. O que é que nós ouvimos? Eu te absolvo dos teus pecados. O Padre, Jesus na pessoa do Padre, absolve os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Meu querido irmão, minha querida irmã, é a Bíblia que diz isso. É as Sagradas Escrituras que confirmam isso. Para que teimarmos em seguir os nossos pensamentos irracionais? Não vamos imitar os animais irracionais, porque a Bíblia diz que nós somos animais racionais, raciocinamos, pensamos. Então vamos seguir aquilo que Deus quis que fosse assim para nós. Então se aqui Natan, nesse texto, aonde no Salmo 31, verso 5, Davi diz, vou confessar o meu pecado ao Senhor. E se o texto de Samuel está mostrando verdadeiramente de como foi a maneira que Davi confessou e recebeu o perdão do Senhor, no texto de Samuel, vamos para o texto de Samuel. 2 Samuel 12:13. Confessou Davi a Natan. Se foi dessa maneira, eu vou confessar ao Senhor, confessando a Natan. Então Natan era verdadeiramente o representante de Deus, ou seja, na pessoa do próprio Deus, para dizer a Davi, teus pecados, o Senhor perdoa o teu pecado. A autoridade do profeta, do sacerdote do Senhor, de perdoar o pecado no nome do Senhor. Por isso, hoje na Nova Aliança, nós escutamos isso. E Davi diz aí no verso 1 do Salmo 31. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. No Antigo Testamento era a expiação com o sangue do Cordeiro. Na Nova Aliança é com a absolvição, com o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O sangue da Nova e Eterna Aliança. Então você está vendo nesse texto, está comprovado nesses 3 textos aqui, de que maneira se confessa o pecado ao Senhor, buscando sua igreja. Davi foi confessar ao Senhor, buscando quem? A igreja. O profeta Natan para confessar os seus pecados. Está aí. Que maravilha, né? Confessou Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Por isso Natan lhe disse, aparece de rosa, Yahvé, ou seja, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Aqui está. Que maravilha. E nós estamos vendo o texto de João aqui abaixo, que Jesus institui esse sacramento, renova, dando autoridade, dando o Espírito Santo para a sua igreja, igreja católica e apostólica, para perdoar esses pecados. Entenda agora, meu querido? Porque a confissão, ela quando nós dizemos não confesso pecado ao homem, isso é falta de entendimento, falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento doutrinário, falta de conhecimento de ensinamento, de instrução. Quando nós dizemos isso, não estamos sendo inspirados pelo Espírito Santo, não, quando nós dizemos isso. Não confesse pecado a homem, porque não é a homem que você está confessando. Veja, Davi disse, vou confessar ao Senhor. De que maneira confessou ao Senhor? Natan, confessando a Natan o seu pecado. Olha aí, Davi confessou a Natan, pequei contra o Senhor. Olha aí, está. Olha aí. Então, meu querido Senhor, é o que diz a Sagrada Escritura, em carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai vossos pecados uns aos outros. Então, quando nós buscamos a igreja, como Davi aqui, o profeta Natan confessou, o profeta Natan está na própria pessoa do Senhor, para dizer, teus pecados estão perdoados no nome do Senhor. Não é? No Antigo Testamento, era só no nome do Senhor, porque só era Deus conhecido. Na Nova Aliança, em nome do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Absolve teus pecados. Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.